Boa tarde a todos, muito prazer. Eu sou Alexandre Rosé, sou diretor médico da Gallagher, uma corretora americana que atualmente é a terceira maior corretora do mundo. Ano que vem a gente completa 99 anos de vida. Aqui no Brasil uma operação que existe há 5 anos e atualmente a gente está na quinta posição em termos de volume de clientes, a gente tem mais ou menos 1,5 milhão de clientes. Queria agradecer também ao Rodrigo Vilar, a organização, pelo convite, né, para a gente estar aqui hoje discutindo um tema que eu gosto tanto, né, eu acho que é tão importante para o sistema de saúde, que é como mensurar o valor de uma inovação na saúde. E junto comigo aqui eu tenho o Gustavo Pinto, diretor da DASA, ele vai se apresentar com maior propriedade, e João Lima, fundador da Verso, né, economista, né, o Gustavo é médico, então a gente vai ter mais de uma visão sobre um tema tão relevante que é como que a gente consegue garantir que a inovação faz sentido do ponto de vista de entrega de valor. Antes de passar para vocês, eu queria fazer uma breve introdução aqui. A gente começou a ouvir falar de valor em saúde no início dos anos 2000, na Harvard Business School, com os professores Elizabeth Teisberg e Michael Porter, quando eles começaram a publicar alguns trabalhos, trazendo a experiência de outras indústrias para tentar criar alguma métrica que fosse comparável, né, e garantisse que a saúde ganhasse um crescimento exponencial em relação à entrega de valor. Logo na sequência, em 2006, foi publicado um livro que no Brasil, em 2007, o livro foi traduzido, Redefining Healthcare, e esse é o livro que até hoje é a grande referência para qualquer pessoa que quer fazer um estudo sério em valor em saúde, precisa recorrer a esse livro. Esse livro, conforme eu disse para vocês, ele foi lançado no Brasil em 2007, com o nome de Redefinindo, né, a Saúde, e na empresa que eu trabalhava na época, na Mil, todos os gestores ganharam um exemplar. A Mil chegou a patrocinar, né, a introdução desse livro, né, aqui no nosso país. E eu confesso para vocês, quando eu li esse livro pela primeira vez, porque de volta e meia eu ainda consulto, né, quando a gente vai falar alguma coisa sobre o tema, ou até mesmo por curiosidade para a gente reforçar alguns conceitos, eu posso garantir para vocês que mudou completamente a minha forma de fazer gestão. Na época eu trabalhava dentro de uma operadora, depois eu trabalhei como gestor hospitalar e agora como gestor de corretora. Independente do lado da mesa que eu estou sentado, eu sempre recorro àqueles fundamentos que eu tive o privilégio de ler em 2007. Eu queria dividir com vocês também que o primeiro grande choque que eu tive nesse livro foi quando a gente conheceu a primeira descrição real de uma fórmula para medir valor em saúde, que é a fórmula de Porter, né, que fala que o valor na saúde é igual aos resultados que importam para o paciente dividido pelos custos necessários para entregar esses resultados. Então eu fiquei muito impressionado com aquilo, né? Eu falei, poxa, existe quando a gente fala de melhoria na saúde, às vezes é tão intangível, né, tão subjetivo, e alguém ousar colocar numa forma, eu falei, bom, já é um grande avanço, né? E o denominador da fórmula, que é custo, é super simples de mensurar. Mas quando começa a falar de resultado que importa para o paciente, aí é uma discussão que até hoje eu não cheguei a uma conclusão de como se fazer isso de uma maneira outstandard, né? A prova de qualquer tipo de crítica. Um pouco depois, nessa fórmula, foi colocado a pertinência. E eu confesso para vocês, quando a pertinência entrou na fórmula de valor na saúde, que então o valor na saúde passou a ser considerado pertinência vezes os resultados que importam ao paciente, dividido pelos custos, fez mais sentido para mim. Porque todo mundo sabe que a gente vive num ambiente da saúde de muita fragmentação, de muita de pouca certeza de que a gente está entregando pertinência em todos os momentos, todos os pontos de contato do paciente no sistema. E aí, a partir daí, como é uma multiplicação, se não tem pertinência, o resultado é binário, você não entrega valor. Obrigatoriamente, você precisa ser pertinente, seja numa internação, numa consulta, na solicitação de algum exame,
para aí então você seguir na fórmula de Porter e avaliar o resultado que importa para o paciente, os custos que foram necessários. Depois, logo na sequência, então falei de 2006 o livro em inglês, 2007 o livro em português. Eu diria que foram 3 anos muito importantes para o estudo do valor na saúde. O Instituto for Healthcare Improvement, o IHI, lançou o conceito do Triple Aim. Quem conhece aqui o conceito do Triple Aim? O conceito do Triple Aim, a gente discutia isso, né, Fernanda, na Mil. O Triple Aim diz o seguinte, né, que ações que vão ajudar a saúde a ser sustentável e melhor no decorrer do tempo precisam ter 3 grandes objetivos de forma coexistente. O primeiro deles as ações elas precisam melhorar os desfechos clínicos, né? A qualidade do resultado em saúde. A segunda vertente desse triângulo, quando vocês forem procurar The Triple Aim, vocês vão ver o triângulo, está a experiência do paciente. E, por último, não menos importante, é o custo-benefício dessa ação que está sendo implementada. Então, quando a gente junta a fórmula de Porter com o conceito do Triple Aim, a gente está falando mais ou menos a mesma coisa, incluindo alguns ingredientes. Por exemplo, a experiência do cliente na fórmula de Porter ela não foi contemplada. Um pouco depois, o próprio IHI lançou o conceito do The Quadruple Aim, também trazendo a experiência do profissional de saúde que executa, né, toda a missão, né, dentro da jornada do paciente. Então, dito isso, né, e todos nós aqui, existe esse evento, o PhysWeek, ele existe porque a saúde precisa muito de inovação. Então, é um evento fomentador de inovação, né, no nosso país. E todos sabemos que uma inovação que a gente não consegue medir nada mais é do que uma opinião de quem criou aquela nova tecnologia, aquele novo tratamento. Por outro lado, quando a gente coloca nessa equação da inovação o valor, e a gente consegue, de maneira objetiva, demonstrar o valor que essa inovação está trazendo, aí sim, esse é o verdadeiro instrumento de transformação. Então é por isso que a gente está aqui hoje. Eu queria pedir para o Gustavo e para o João se apresentarem, e na sequência eu vou começar com algumas perguntas provocativas, para a gente poder sair daqui com uma ideia um pouco mais alinhada de como que a gente consegue medir e qual a importância da gente buscar insanamente, incessantemente, a mensuração de valor na saúde. Então, Gustavo, por favor, se apresente. Boa tarde. Fala assim que eu acho que funciona melhor. Boa tarde, pessoal. Você também? Sim. Então, como o Alexandre falou, que é um grande amigo, sou o Gustavo. Eu sou médico radiologista de formação, então fiquei 18 anos dentro da Rede DASA. Meu último trabalho ali dentro da Rede DASA foi tocar a parte de integração do cuidado, coordenação do cuidado, home care, e atualmente eu estou como diretor nacional de SADT dentro da Rede Américas, tá? A empresa criada em abril, então empresa nova aí no setor, 27 hospitais espalhados pelo Brasil. Para parabenizar, né, o PhysWeek pela iniciativa e para trazer aqui essa discussão de mensuração da inovação, que é sempre um grande desafio, e vai ser ótimo aqui compartilhar com vocês um pouco dos aprendizados nessa jornada. A gente já fez várias coisas juntos, então vai ser muito boa a conversa aqui. Obrigado. João. Boa, obrigado pessoal por estarem aqui. PhysWeek, eu sou cofundador da Verso, uma empresa de software para hospitais, onde a gente foca em trazer inteligência de dados com benchmarks para medicamentos e materiais, para ajudar os hospitais na redução de custo e melhoria de margem. Então não sou médico, né? Eu sou economista, vim do mercado financeiro e fui estudar fora, fazer um mestrado em saúde, e aí decidi migrar para a saúde. Trabalhei com hemodiálise e depois vim aqui cofundar a Verso com meus sócios. É um prazer estar aqui. A gente sempre apoia mais um ano aqui a PhysWeek. Então vai ser um prazer estar com vocês e foi um prazer conhecer aqui o Alexandre e o Gustavo hoje. Obrigado. Obrigado, João. Prazer foi nosso. É muito importante que a gente vai ter uma visão, né, de 2 áreas diferentes. Né? O João, como economista, vai trazer uma visão diferente. Estou vendo alguns amigos ali, Isabela, Paulo César.
Bom, a gente vai dividir nossa conversa aqui em 4 partes. A primeira parte nós vamos falar um pouco sobre fundamentos do valor na saúde. Na sequência, nós vamos passar para as métricas de uma forma mais objetiva. O que a gente tem de métrica para quem está começando a tentar medir valor em saúde que faz sentido olhar com maior atenção. Depois, na terceira parte, nós vamos passar para alguns casos reais de aplicabilidade prática desses conceitos. E, por último, a gente vai para as últimas perguntas que vão fazer parte do encerramento. Então, dito isso, eu vou começar aqui perguntando para o Gustavo. Quando a gente fala de valor em saúde, Gustavo, qual é a definição que você mais usa e por que você usa essa definição? Bom, Alexandre, excelente pergunta. Eu acho que, primeiro, parabenizar aí pela introdução, né? Eu acho que foi uma aula aqui breve sobre o Value Based. Eu acho que como a escola é similar à nossa, então a gente segue os princípios do Michael Porter, né? Então, ele escreveu esse livro há mais de 20 anos e toda vez que as últimas entrevistas e eventos que ele participa, ele se mostra extremamente frustrado por depois de 20 anos ainda a gente não está conseguindo implementar o valor dentro da saúde, né? Então, basicamente, a gente olha numa esfera, resumidamente, em duas grandes esferas. Esfera número 1, sustentabilidade, né? Então, a gente está vivendo um momento do setor de saúde que não tem mais como ter esse olhar para sustentabilidade, a rentabilidade dos ativos. Eu, por estar numa empresa, numa provedora que a gente tem ali que entregar o resultado, cada vez mais é difícil entregar o resultado, a gente vê a sinistralidade no mercado de saúde só crescendo, então tem um braço muito forte de sustentabilidade financeira, de como tornar mais rentável, como a gente evitar os desperdícios. E aí na fórmula eu gosto mais até de falar menos sobre custo e falar sobre redução de desperdícios, né? Porque a gente vive num mercado que está desperdiçando, a gente vê o dinheiro passar por entre as nossas mãos aqui, o desperdício é muito grande dentro do setor, então o primeiro pilar é um pilar de sustentabilidade do setor. O segundo pilar é o pilar da jornada fluida desses pacientes. E o que significa uma jornada fluida? Nada mais é, dentro da saúde, do que entregar o melhor cuidado, né? Então, quando a gente fala de desfecho, que é a forma de mensurar esse melhor cuidado, é onde essa jornada se desmembra, e ela se desmembra no ponto que foi o último a ser adicionado na fórmula, que é a parte da experiência do paciente, né? A gente sempre olhou para a parte financeira e para a parte de desfecho, e a gente deixava de olhar a experiência. Então, cada vez mais que as focam no cuidado centrado no paciente, a experiência faz mais sentido, porque o paciente, muita gente fala que coloca ele no centro do cuidado, mas na prática a gente acaba não escutando o paciente, e aí quando entra a experiência a gente consegue ter essa visão completa. Então o valor, ele vai nesse sentido, do primeiro, parte sustentabilidade financeira, o segundo, da jornada fluida do cuidado, entregando a excelência assistencial e a experiência centrada no paciente. Gustavo, você acha que é possível escolher um deles como o valor, o pilar prioritário, ou eles precisam coexistir para ter certeza de que na prática está caminhando na direção da entrega de valor? Excelente. Eu acho que eles precisam coexistir, porque não dá para se ter cuidado a qualquer preço, mas também não dá para a gente reduzir o custo a ponto de impactar o cuidado do paciente. Então eles têm que conviver. Acho que o grande segredo do valor foi esse, né? Na entrega de valor, associar a parte financeira à parte do cuidado e da experiência do paciente. Perfeito. E você, João, qual o conceito que você considera que é o melhor para expressar o valor na saúde e por quê? Eu vou falar um pouco aqui da gestão hospitalar, né, que é onde a gente mais trabalha com os nossos clientes aqui. Então, na saúde é muito complexo os modelos de pagamento, né? Você tem hoje modelos de capitation, você tem modelos de empacotamento, tabela própria. Então, isso é muito difícil você pensar em padronização. Como é que você pensa na padronização de medicamentos, de materiais médicos, de uma forma que ela vai gerar valor para você? Porque não necessariamente reduzir o custo vai ser melhor para a sustentabilidade do hospital
a depender do que você está analisando. E é um pouco do que a Verso ajuda até. Então, a gente olha muito para geração de caixa hoje. Então, acho que hoje, assim, falando aqui como economista, né, olhando para a gestão hospitalar, a geração de caixa é onde a gente mais se preocupa. Por exemplo, a gente tem oportunidades que a gente identifica na ferramenta que você pode mudar a sua padronização, você está usando um medicamento similar, você passa a usar um medicamento de referência, você pode ter um aumento de receita no seu hospital, né? E da mesma forma, você pode estar num medicamento de referência e buscar um medicamento genérico e ter uma redução de custo. Só que, dados os modelos de pagamento, isso pode gerar uma redução de receita para o hospital. Isso pode gerar uma queda da margem do hospital. E, obviamente, vai impactar na geração de caixa do hospital. Então, é muito importante, assim, eu falo muito com... Assim, eu vim de outras indústrias, né? Eu acho muito complexo tocar um hospital. É um restaurante gigante, é uma lavanderia gigante, é um hotel gigante. São vários negócios muito complexos de se gerir e com essas variáveis de modelos de pagamento que são muito complexas. Então, assim, eu acho que se tivesse que escolher um, assim, para definir o que é valor, eu acho que a geração de caixa, olhando para o viés financeiro, aqui eu estou trazendo um olhar do economista, seria a melhor ferramenta, seria melhor do que o EBITDA, seria melhor do que, né, do que a margem de contribuição. Então, a gente tem batido muito nisso com os clientes que o que você prefere, né? Eu tenho a opção de reduzir o custo em R$100 mil, trocando um medicamento. Ou você prefere ir para um medicamento de referência, uma outra droga, uma droga inovadora, que você vai aumentar a sua receita em 400 mil, mas o seu custo vai subir em 350. Então, quer dizer, você tem um delta ali de 150 versus 100 mil. Como é que você decide isso, né? Aí você tem que levar em conta o caixa, que é, em quanto tempo você vai receber isso? Quanto você vai ter de glosa? E, cara, eu sou economista e já tenho dificuldade. Imagina quem está num processo de padronização de um hospital ter que tomar essa decisão, porque a decisão que é tomada ali na padronização pelo comitê de padronização vai ditar muito do resultado do hospital. É interessante que a gente está vendo duas visões, né, complementares, uma visão mais médica, né, de saúde, e uma visão mais financeira. Então, acho que ajuda a gente a pensar, né, sobre várias óticas. Segunda pergunta... Oi? Não, por favor. A geração de caixa hoje talvez seja uma das grandes dores que o setor está vivendo, com prazos médios de recebimento cada vez mais altos. Então, você gerar caixa hoje realmente é uma entrega de valor muito grande para a saúde, principalmente no pilar da sustentabilidade financeira. Eu vou trazer sobre um outro prisma essa questão da geração de caixa. Eu acho que, à medida que a gente, né, dentro de um hospital, por exemplo, consegue provar que a entrega de valor para um procedimento XYZ, naturalmente que ele precisa ser melhor remunerado por isso, né? Porque está diminuindo o desperdício, está entregando o resultado que o paciente espera com custo sob controle. Então, eu acredito que o potencial da gente conseguir medir o valor na saúde dentro de uma instituição que nem o hospital, eu acredito muito que a geração de caixa é a consequência disso, né? Agora, o Gustavo, como que a gente diferencia um resultado clínico positivo de um ganho real para o paciente e para o sistema de saúde? É uma pergunta fácil, né, de se responder, porque quando a gente olha o resultado clínico positivo, por si só, ele não gera valor para o paciente, né? Por exemplo, se não tiver pertinência, né? Você resolveu lá, fez uma colestectomia, não teve complicação, mas a indicação era uma indicação questionável, né? Como que a gente diferencia isso na prática, né? O resultado clínico da entrega real de valor para o paciente e para o sistema. Perfeito, Alexandre. Eu acho que a gente falou um pouco sobre isso, né? Do quanto... Vocês estão escutando, pessoal? Sim, sim. O quanto... Meu áudio não está escutando aqui. Não, estamos te escutando. Quanto muda quando a gente interpreta só o desfecho, né? Se a gente olhar o desfecho a qualquer custo, a gente não consegue diferenciar, entregar o valor real, principalmente no que tange ao valor completo, né? Então, quando a gente fala do cuidado correto no momento correto, com pertinência, a gente tem uma fórmula super importante. Isso a gente não pode nem hiperutilizar, nem subutilizar o cuidado. Então, se a gente faz uma colecistectomia num paciente que de fato não precisava fazer a colecistectomia, a gente está hiperutilizando o setor
às vezes esse paciente tem até uma complicação e não consegue e ficar mais tempo internado no hospital. Então, para entregar valor, a gente tem que ter as duas fórmulas casadas. A gente vai ter que ter o melhor desfecho clínico assistencial e a gente tem que melhorar o resultado financeiro, o custo pelo episódio, o custo da internação, esse paciente ficar menos dias internados, esse paciente depois de 30 dias não ter que reinternar. Então é uma soma de fatores que geram de fato o valor, né? Não simplesmente o cuidado a qualquer custo, né? O cuidado correto, ele tem que ser o sarrafo, né? Então não dá para a gente não entregar o cuidado correto. O valor, ele vem da soma da experiência do paciente, da entrega da sustentabilidade financeira no julgado, tá? Obrigado. Ela trouxe aqui, tá, Gustavo? João, vamos falar agora sobre métricas, né? Quais são os indicadores que você considera que são importantes para medir valor em saúde? E se você pudesse escolher um, por onde você começaria? Não vale caixa, tá? Não vale caixa, né? Eu acho que, assim, é muito importante hoje, com esse movimento aí dos hospitais de tabela própria, etc., o que eu vejo nos nossos clientes, são mais de 300 instituições com a gente hoje, então a gente acompanha, a gente vê que hoje o pessoal não sabe nem onde é que ele está com margem negativa. Então eu acho que, assim, a margem de contribuição negativa tem várias tabelas próprias que estão com margens negativas aí nos hospitais, e que os hospitais sequer têm ciência de quais são os materiais médicos, quais são as drogas que estão impactando negativamente a margem de contribuição. Então, assim, olhando para a nossa realidade, né, que é que eu domino aqui junto aos hospitais, a margem de contribuição certamente é uma delas, é um dos indicadores que precisa olhar. Se a gente olha para os dados da ANAP, né, a gente se fala muito, empacotou, capitation. Quando a gente olha a tendência dos dados dos hospitais ANAP, né, de quanto que da receita deles, né, vem de medicamentos e materiais de conta aberta, ainda responde por 35% das receitas dos hospitais dos hospitais privados brasileiros, né? Então, quer dizer, hoje você não tem como, por mais que esteja empacotando, não olhar para a margem de contribuição, porque ela ainda representa 1/3 da receita do hospital. Então, acho que esse é um ponto. Eu acho que uma outra métrica que eu vejo pouco nos hospitais é se comparar, né? Eu acho até que os hospitais evoluíram mais na parte clínica de se comparar com peers, né? Eu vejo, até do próprio Observatório ANAP, você vê que você tem um engajamento nos dados clínicos, nas comparações com o mercado. Então, assim, saber como é que está a minha performance relativa. Hoje os hospitais não sabem como é que está a performance relativa deles na gestão financeira, né, e na gestão ali de administrativa. Então eu acho que essa performance relativa e a margem de contribuição, além do caixa, né que ele vai ditar muito, seriam as métricas que eu acho que são as mais importantes aqui para olhar o valor na gestão administrativa, né? Mas que eles precisam estar acompanhados dos resultados clínicos. Acho que tem que estar sempre em conjunto. Não, isso mesmo, João. Agora o Gustavo vai falar um pouco dos indicadores que você considera que são os principais. Se você pudesse escolher um, eu já vou juntar logo uma segunda pergunta para você. Qual é o valor que o PRON e o PREM têm para a gente poder colocar as métricas de valor em saúde e construir um modelo de remuneração baseado em valor? Excelente, Alexandre. Agora recuperei meu áudio aqui, eu estou escutando bem. Primeiro, a gente dividiu bem, né? Então, tem pertinência, tem desfecho, tem experiência e tem a redução do desperdício. Quando a gente olha a pertinência, o melhor indicador que a gente tem prático hoje é a adesão a protocolos gerenciados, né? Então, instituições grandes como a Rede Américas, a gente tem vários protocolos gerenciados que têm as regras de uso de MATMED, de OPME, de tempo médio de permanência, de intervenção, de tempo de internação, de reinternação. Então, quando a gente olha isso, para a pertinência, é adesão ao protocolo. Tem adesão ao protocolo ou não tem. Se não tiver adesão, como você falou lá no começo, é binário.
a fórmula multiplica por zero, o valor é igual a zero. Desfecho. Desfecho a gente tem vários indicadores. Tem os indicadores que eu chamo de indicadores frios, que é o número propriamente dito, tempo médio de internação, taxa de reinternação em 30 dias, conversão para o pronto-socorro, adesão ao Choosing Wisely, né? Choosing Wisely é um movimento global de redução de solicitação de exames. A gente adotou isso agora esse ano na Rede Américas. O volume de exames de pertinência discutível e não pertinentes nos nossos pronto-socorros reduziu em 20%. Então é algo que de fato reduz bastante o desperdício e também trabalha na parte do desfecho. E tem um toque, né, que você falou do PROM e do PREM, de humanização desses indicadores, né? A gente tem os indicadores frios, como eu falei, mas a gente tem o PROM. O PROM é um indicador de desfecho, que eu falo indicador humanizado, porque a gente dá voz ao paciente para ele falar um pouco sobre qual que é a experiência dele, se o procedimento que ele fez melhorou de fato a vida dele, se ele fez uma cirurgia ortopédica e ele não está mais sentindo dor, se ele já está conseguindo fazer a prática diária, se o vozinho já está conseguindo pegar o neto no colo. E são protocolos internacionais que são preenchidos pelos pacientes e que são de fácil comparação, né? A gente falou bastante de comparação entre peers. Dá para eu comparar o meu PROM com o PROM de uma outra instituição no mundo. E a gente fez um trabalho muito bacana de cirurgia bariátrica dos colaboradores da DASA, na época que a gente estava na DASA, né, Alexandre? E a gente media todo o PROM e todo o PREM de todos esses pacientes, e é muito bacana você ver como que o outcome e a experiência vai melhorando, né? Então, desfecho, tem esses indicadores frios, o indicador mais humanizado, que é o PROM. Quando a gente vai para a experiência, tem os indicadores mais usuais de experiência, NPS, CSAT, e tem o PREM. O PREM, ele é também escutar o paciente com relação à experiência dele no hospital, se ele foi acolhido de maneira adequada, se explicaram todas as informações que ele precisava saber. Então tem esse outro indicador também. Acho que o PROM ele já está mais disseminado globalmente, mas o PREM é como se fosse o PROM na visão da experiência. E tem todos os indicadores financeiros, a gente tem que olhar a margem, a gente tem que olhar principalmente redução de custo, né? Porque por mais que a gente falou de caixa, na hora que a gente está falando de valor, e num Brasil que a cada 2 anos e meio a carteira das empresas roda, a gente tem que trabalhar um pouco mais no cost saving e não na custo-efetividade, porque às vezes não dá tempo, infelizmente, no nosso país, de gerar custo-efetividade, tá? Então, acho que é nesse cenário, e o PROM e o PREM, eu acho que ele dá para os indicadores de valor um toque mais humanizado, a gente de fato colocar o paciente no centro do cuidado e de fato escutar ele e dar voz para ele na hora da gente mensurar o desfecho, não, o valor que não todo. Não, obrigado. Quem tiver curiosidade de procurar, né, PROM e PREM, né, são questionários internacionais que são aplicados, né, ao paciente antes e depois da intervenção. Dependendo do tipo de intervenção, até 2 anos depois, você pode, por exemplo, no caso da cirurgia bariátrica, avaliar se o paciente voltou a ganhar peso, se voltou a fazer atividade física, se ele se sente melhor como um todo. É a forma mais tangível que tem de lidar com perguntas intangíveis, né? Então, uma fórmula interessante. Vamos passar para a parte de aplicação prática e desafios. João, qual que você acha que é o maior desafio que tem para medir valor numa inovação da saúde? A Verso, né, vem do holandês conciliação. Hoje, as bases de dados dos nossos clientes são completamente estruturadas, assim. Os dados da Anvisa não conversam com os dados da ANS, que não conversam com as bases de governo, que não conversam com o cadastro do hospital, que não conversam... Então, assim, a gente criou a empresa pensando muito nessa conciliação, e eu acho que o maior desafio são as bases de dados. O maior desafio até para o nosso crescimento da empresa hoje é estruturar esses dados. Então, para medir, você tem que estar com dados estruturados, você tem que estar com o seu cadastro sanitizado, você tem que poder comparar. Para você comparar, a gente fala da performance relativa, para você poder comparar, você tem que medir
você tem que medir isso de uma forma igual, né? Que é o PREM e o PRON são belos exemplos. Que na gestão administrativa a gente já não vê tanto, a gente não vê isso acontecendo. Então, acho que estruturar as bases e partir do simples. Eu acho que muitas empresas tentam ir para uma coisa muito complexa e não tratam o simples, né? A gente está implementando uma nova ferramenta, que é uma ferramenta fiscal, e eu fui fazer um discovery com os clientes, né, de entender um pouco do processo fiscal dos hospitais. Todos os hospitais que eu falei, assim, tirando redes, tá? Que tem um SAP, alguma coisa, todos os hospitais. Aí de todos os potes. Hospitais redes, até eu cheguei a pegar uma rede. Eles imprimem a nota fiscal, carimbam e alguém assina a nota fiscal fisicamente. Isso é impressionante como é que isso ainda acontece. Então, assim, as pessoas não conseguem nem medir processos simples, sabe? Então, acho que estruturar essas bases eu acho que é um desafio enorme para os hospitais. Os RPs não colaboram muito nesse sentido, né? E os hospitais, por os RPs não estarem tão preparados, né? Como você vê nos Estados Unidos ali, né? O Epic, ele tem diversas soluções ali embutidas. Então tá tudo meio que rodando ali dentro e ele compara os dados entre os hospitais, que no Brasil não é uma realidade. Então todo mundo acaba buscando ferramentas acessórias e essas ferramentas não se conversam. Então acho que esse é um grande desafio para a inovação, ter os dados estruturados e conseguir medir. Não, esse é, sem dúvida, começa tudo por aí, né? Se você não consegue ter dados estruturados, você não tem chance nenhuma de medir, né? Então foi bem precisa a tua resposta. E você, Gustavo? Além dos dados estruturados, o que você acha que são desafios? Passamos por alguns juntos. Passamos por vários juntos, né? Eu acho que dados é com certeza. Eu vou entrar em dados, mas trazer uma outra ótica do dado. Tá, então eu acho que tem um ponto de cultura, tá? Eu acho que a saúde, como um todo, ele carece de transformação digital, de uma cultura de transformação digital, que quando a gente compara com outros setores, a gente está sempre atrás nessa jornada, né? Então, a gente ali naquela esfera de adoção tecnológica, a gente é os laggards lá, que fica lá no finzinho de adoção tecnológica e a gente tem dificuldade. Principalmente, eu vou falar do meu lado médico, o médico ele é mais resistente a mudanças de processos, a inovação. Então, é um desafio adicional à parte da cultura. Do dado, além da estruturação, tem um ponto de interoperabilidade dos dados, né? Então, o dado, quando você fala, tem o dado da ANAP, tem o dado da Abrange, tem o dado da ANS, esses dados são autodeclarados, né? Não existe uma interoperabilidade, um single source of truth do data para a gente falar, pô, esse dado é real de fato, ele representa uma realidade, ele é comparável um com o outro. Então eu trago a parte da cultura, eu trago a parte do dado e o último ponto que eu queria trazer é a parte do engajamento, né? Porque para tudo isso acontecer, a gente tem que ter todas as partes engajadas nisso, paciente, o próprio corpo clínico, as fontes pagadoras, os provedores. Então precisa toda a saúde estar engajada nessa mudança e que a gente sabe que ainda não aconteceu. Pessoal, a gente está indo para a parte final, né? Então vou fazer a última pergunta. Pode ser? Última pergunta, pode. Bom, então pergunta, tá? Qual é o primeiro passo que vocês gostariam de sugerir para quem quer começar essa jornada de medir valor de uma inovação em saúde, pensando em cortar prazos e conseguir atingir os objetivos de uma forma mais certeira e mais rápida? Então, João. Eu acho que assim, a primeira coisa é tentar já pensar no ROI da ferramenta da inovação que você vai fazer. Então, assim, a gente sempre apresenta, né, o que é o investimento, a gente projeta cenários, né, cenário agressivo, cenário realista, cenário pessimista para o ROI. E ter bem claro o que você vai definir como a performance, e eu acho que essa performance você tem que sempre buscar que ela seja relativa. Então, acho que eu faria, assim, para aderir a uma nova metodologia, fazer uma inovação, eu olharia para ROI, né? Aí acho que é o viés financeiro meu aqui, economista, mas, obviamente, definindo o que são esses critérios
e definindo ali a performance relativa. Ver como é que outros peers, né? Faça benchmarks, converse com outras pessoas que colocaram ferramentas similares. Eu acho que isso é muito importante. Obrigado, João. E você, Gustavo? Bom, vou ser breve aqui para a gente fechar. Eu volto para o primeiro ponto que eu trouxe de desafio, né? Eu acho que o primeiro passo é fazer uma transformação cultural no seu ambiente de trabalho ou na sua empresa. Que quando eu comecei a estudar inovação, transformação digital, eu sempre digo com essa frase, eu sempre compartilho ela, né? Que a inovação e a transformação digital é muito menos sobre tecnologia, é muito mais sobre pessoas e processos. Então as pessoas têm que estar cientes do papel dela correto dentro dessa nova jornada de valor e os processos precisam acontecer para aí a gente colocar tecnologia e aí a gente transformar o setor como um todo. Bom, então encerramos aqui. Agradeço ao João, agradeço ao Gustavo. Prazer em te rever, amigo. Obrigado a vocês que pacientemente ficaram esses 40 minutos ouvindo a gente falar sobre valor. Uma pena que a gente não teve oportunidade de ter um debate, mas terminando aqui, a gente fica à disposição para esclarecer alguma dúvida, trocar uma ideia. Obrigado, um grande abraço.